Amém? Pode se assentar, graça e paz, boa noite, paz seja convosco, eu não sei, amém? Aleluia, é uma alegria estar novamente com os irmãos aqui, eu espero poder cooperar com aquilo que Jesus já está fazendo nesses dias, amém? A minha oração é: Deus, não deixa eu atrapalhar. Se não atrapalhar, já ajuda. Não é verdade? Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. Amém, Jesus. O que eu vou ministrar hoje não é nada diferente do que você já tem escutado. Amém? Porque o que você já tem escutado é a palavra de Deus. Por mais inteligente que seja alguém, a opinião dessa pessoa nunca será mais relevante do que as Escrituras. Amém? Amém? Pode ser quem for. Eu falo lá na nossa igreja que se eu falar alguma coisa que é contra as Escrituras, fique com as Escrituras. Amém? Descarta o que eu estou falando. Eu queria ler João capítulo 12, verso 1 ao verso de número 7. Diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, aquele que falecera e a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Fizeram ali uma ceia. Imagina comigo, irmão, o cenário. Eu gosto de imaginar as coisas assim. Eu fico imaginando a cena. E fizeram uma ceia e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam assentados à mesa com Jesus. Então Maria, tomando um marretel de unguento de nardo puro, de um valor muito elevado, ela ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E o cheiro encheu toda a casa. Então um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que havia de trair a Jesus, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não os deu aos pobres? Ora, ele disse isso não porque havia preocupação com os pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava aquilo que era lançado. Disse, pois, Jesus: deixa, para o dia da minha sepultura ela guardou isso. Porque os pobres sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Amém? Pai, nós oramos em nome do teu Filho Jesus, e nós te pedimos, nos convença nessa noite, Espírito Santo. Nenhum dos nossos argumentos é capaz de mudar pessoas, mas o Senhor é poderoso para mudar a nossa mente, para mudar o nosso destino e a nossa vida. Fala conosco, Espírito Santo. Fale com pessoas aqui nessa noite de uma maneira específica, pessoal. Nos convença, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu fico imaginando o cenário: uma casa, uma mesa e Jesus. A mesa pode ser mais linda que for,
A beleza do ambiente, irmãos, não está nas coisas que o ambiente tem. Nunca será. A beleza de uma pessoa não está naquilo que ela possui, mas naquilo que ela carrega dentro dela. Não são os enfeites externos, nem as propriedades, nada que a gente adquiriu com o nosso braço. Mas foi aquilo que Jesus fez em nossa vida. O que torna um ambiente especial não é as coisas que tem naquele ambiente, mas é a pessoa que está ali, a presença que está ali. O que torna esse lugar que nós reunimos tão especial, não é o fato de vir pessoas aqui, mas é o fato de Jesus estar aqui. Amém? Quando a gente começa a perceber essas coisas, nós começamos a dar pouca importância para quem está aqui. Amém? Mais importante é a mensagem do que o mensageiro. Amém? Coloque os seus olhos em Jesus. Põe o seu coração em Cristo. Põe a sua expectativa em Cristo. A Bíblia fala que Jesus chega naquela casa, irmãos, e tinha uma mesa, e Jesus se assentou à mesa. E a Bíblia fala que naquele ambiente tinha ali 4 pessoas que a Bíblia descreve. Quem estava ali naquele lugar? Lázaro, Marta, Maria e Judas. A Bíblia descreve essas pessoas. E que oportunidade tremenda que foi ali. Que dia maravilhoso, quando Jesus entra numa casa. Jesus entrou naquela casa e você pode observar que a reação das pessoas foram diferentes, porque cada um reage diferente. Cada um reage diferente à presença de Jesus, porque nós somos diferentes. Amém? Nós não somos iguais. A igreja é feita de pessoas totalmente diferentes das outras. Mas o que a gente precisa ter em comum é um coração inclinado a Jesus. Amém? É engraçado que dentro da igreja tem várias ênfases na igreja. Isso faz parte dos dons que Deus te deu e da vocação que Deus te deu. Efésios, a Bíblia fala que existem 5 ministérios, não é isso? Vamos lá. A Bíblia fala que o Senhor chamou uns para o quê? Apóstolos, mestres, evangelistas, pastores e profetas. Não é isso? É engraçado que dentro do corpo de Cristo, nós somos inclinados a uma desses ministérios. É interessante que quando nós somos inclinados para um desses ministérios, a nossa ênfase ela vira um desses ministérios. Por exemplo, irmãos, as pessoas que têm uma inclinação para serem mestres, você sabe qual que é a queixa deles na igreja? A igreja precisa de ensino. Não é assim? Ou não? Aí fala assim, meu Deus, está precisando de estudo, mais estudo bíblico. Não é isso? Eu estou contando o caso lá de Ipatinga. Aqui não tem, que é top de linha. Lá é assim. As pessoas que têm inclinação para mestre, a ênfase delas, a visão, ela é focada no ensino. O foco é muito bom e muito importante, mas o foco também nos cega das outras coisas, não é verdade? Quando o cara está fissurado em uma moça e ele fala assim, eu vou casar com aquela menina. Pode aparecer outras até mais habilitadas do que aquela, mas ele está focado. Não é assim? É como se ele não enxergasse mais ninguém. Quando alguém tem uma inclinação ao ministério pastoral,
a grande ênfase é que a igreja precisa de cuidado. E sempre é assim, a gente precisa de cuidar melhor das pessoas, não é assim? Quando a nossa ênfase é ser evangelista, nós começamos a dizer, a igreja precisa de ir, de ganhar, de proclamar. Quando a nossa ênfase é profética, a gente começa a dizer, nós precisamos de orar mais, de ouvir mais a Deus. Quando é apostólica, a igreja precisa de expandir. Não é assim? Não tem problema com isso. O problema é quando nós achamos que o reino de Deus é só o que a gente enxerga. Amém? A Bíblia fala que quando há uma justa operação de cada parte, o que provoca? Rompimento, desenvolvimento da nossa vida cristã. Amém? Eu quero dizer isso, irmãos, porque tenha paciência com as pessoas que não enxergam o que você enxerga. Amém? Tenha paciência. Porque às vezes nós estamos enxergando só uma parte, e o outro também mais uma parte. Mas se a gente juntar, nós conseguimos ver algo com mais amplitude. A Bíblia diz que estava lá reunido naquele dia, e tinha 4 tipos de pessoas, e eu quero falar sobre essas pessoas. O primeiro tipo de pessoa que havia ali, era aqueles que foram ressuscitados por Cristo. Amém? Quem aqui já foi ressuscitado por Cristo? Amém? Glória a Deus. Top, né, irmãos? Maravilha. Você estava morto, lascado mesmo. Seu destino era o inferno, literalmente. Habitar com os anjos e os demônios. Porque assim como o céu é uma promessa, o inferno também é uma promessa. Amém? O inferno também é uma promessa, e a promessa é de quem? De Deus. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Amém? Até o inferno é uma promessa. Mas a Bíblia fala que naquele ambiente havia uma pessoa que foi ressuscitada por Jesus. Sabe o que me chama a atenção em Lázaro? Sabe o que Lázaro fez naquele dia? Quando Jesus chegou naquele ambiente, Lázaro apenas se assentou e desfrutou da presença. Como a gente tem dificuldade de desfrutar da presença de Deus. Tem gente que é tão acelerado, que ele não consegue desfrutar. Você precisa e nós precisamos de aprender a desfrutar da presença de Jesus. Tem um tempo na nossa vida que a única coisa que a gente faz é assentar e ouvir Jesus. É uma carência hoje dentro do corpo de Cristo. É assentar e ouvir Jesus. Você já percebeu que quando nós oramos, a gente não escuta o Senhor, nós só falamos? E a gente não para de falar? A gente chega com a lista de supermercado para Jesus e dá, não é assim? Não é pecado você pedir, a Bíblia diz que você tem que pedir mesmo, amém? Mas eu entendo que o Evangelho de Jesus, ele é mais do que a gente receber coisas. É mais do que a gente receber coisas, é o que nós estamos dispostos a entregar. Amém? Nós saímos da nossa casa, eu sei que a gente tem uma expectativa do que nós vamos receber no culto. Ore ao Senhor e fale, Senhor, muda, mexa aí na minha mente, para que eu possa entender quando eu sair da minha casa para ir cultuar o Senhor, o que eu vou entregar ao Senhor. Ou seja, o que eu vou ofertar a Jesus? O que eu vou entregar a Jesus? E o problema nosso é que a gente é tão limitado, que a gente fala de oferta, a gente já acha que é dinheiro. Quando alguém fala assim, ó, você tem que ofertar, o cara fala assim, eu não trabalho, então eu tenho que dar nada.
ou esqueci minha carteira em casa. Não, meu irmão. Dentro da mordomia cristã, isso é uma parte. Amém? Se preocupe mais em o que você vai entregar do que o que você vai receber. A Bíblia fala que quando Jesus chegou na casa de Lázaro, irmãos, eu não sei se Lázaro sabia fazer comida ou se ele tinha nardo na casa dele, mas a única coisa que ele deu a Jesus foi atenção. Ele deu a Jesus os seus olhos e os seus ouvidos. O que Lázaro entregou para Jesus naquele dia foi um tempo de qualidade, assentado à mesa com Jesus. Foi o que ele entregou a Jesus. Não sei se você percebe no texto, quando Jesus chega num lugar, especialmente nessa casa, as pessoas estavam mais preocupadas em entregar do que em receber. Jesus chega na casa de Lázaro, o que Lázaro faz? É assentar à mesa. Desfrutar de comunhão, desfrutar da presença, desfrutar dele, de Jesus. Eu não sei se você entende isso, mas eu entendo que Jesus é suficiente. Amém? Se você precisa acrescentar alguma coisa a Cristo, você não conhece a Cristo. Porque Cristo não precisa ser acrescentado nada, Ele já é suficiente. A Bíblia diz que nele foram feitas todas as coisas existem por Ele. É tudo para Ele. A Bíblia diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, Cristo não precisa de ser adicionado a nada. Amém? E aí a gente precisa entender, a gente fica pirado, tem hora dizendo assim, meu Deus, me falta isso, me falta isso, me falta aquilo, me falta. É uma loucura que a gente vive. Parece que nunca está bom. Quando a gente começa a se queixar muito, eu sempre entendo que está faltando alguém. Está faltando alguém. Não coisas. As coisas, sabe o que vai acontecer com as coisas, irmãos? A ferrugem vai arrebentar tudo e a traça vai comer. A Bíblia diz que eu e você somos forasteiros nessa terra. Que a nossa casa não é aqui, irmãos. A nossa habitação não é aqui. Não é aqui a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos morando em casas provisórias, em tendas provisórias. A Bíblia diz que aquilo que o que é perfeito ainda vai se manifestar. O que é perfeito ainda vai se manifestar, e nós o conheceremos assim como Ele é. O que Lázaro fez naquele dia? Ele se assentou. Jesus assentou na mesa com ele. Ele ficou lá na mesa com Jesus. Imagina a cena, irmãos. Jesus chegando na sua casa. Preparar uma ceia para ele. Olha só. Poucos textos na Bíblia, Jesus chega num lugar que eles estão entregando algo para ele. Normalmente sempre Jesus está dando algo. Naquele dia Jesus chegou e eles tinham preparado algo para Jesus. Olha, é tempo da igreja de Cristo mudar as suas prioridades. E ao invés de esperar uma mesa posta, é pôr uma mesa para Jesus. É o que eu darei a Jesus, o que eu vou entregar a Jesus, o que eu vou derramar a Jesus, mais do que eu vou receber, mais do que eu vou ganhar. Nós transferimos os padrões desse mundo para a nossa relação com Jesus, e os padrões que nós carregamos é o que nós vamos ganhar. A gente começa a relacionar com alguém, a gente pensa assim, é até inconsciente. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Qual é o benefício disso? Sabe qual é o benefício de seguir a Jesus?
é perder coisas. Amém? É perder coisas. Quem aqui já perdeu amigos porque começou a seguir a Jesus? Glória a Deus pela sua vida. Alguém que já perdeu o emprego por causa do Evangelho? O meu irmão caçula perdeu o emprego porque ele não queria mentir. Ele trabalhava na Camargo Correia, na Cauê Cimentos. Mandaram ele embora porque o chefe dele, que é também um crente meia sola, queria que ele alterasse relatórios. Ele falou assim: eu não altero relatório, então vou te mandar embora. Ele falou assim: me manda embora. Segurou ele 1 mês e mandou ele embora. Porque a gente sempre acha que seguir Jesus vai dar tudo certo, né? Não é assim? Com Jesus é vencer ou vencer. Não, irmãos. Existem muitas perdas para seguir Jesus. Muitas perdas. Não é o que eu estou ganhando, é o que eu estou disposto a entregar. A Bíblia fala que havia um outro tipo de pessoa lá nessa reunião. A palavra de Deus diz que ali também estava Marta. O que Marta estava fazendo? Servindo. Quem aqui já ouviu alguma ministração sobre Marta e Maria? Preste atenção. Existem outros textos que falam de Marta e Maria. É interessante uma coisa: Jesus não condenou Marta por Marta estar servindo. Sabe qual foi o problema de Marta? Porque ela queria que Maria fizesse a mesma coisa que ela. Se você está servindo, sirva, não preocupe com o outro. Amém? Senão você vai ficar doente. Amém? Porque só eu que não sei que, só eu que fiz, só eu que arrumei. Não, meu, não é só você não. A Bíblia fala que Elias também achou que era só ele. O Senhor mesmo esfregou na cara e disse assim: eu, o Senhor, separei para mim 7.000 que não se dobraram. Eles não têm nome. Não tem o nome desses 7.000, mas Deus os conhece. Amém? Quem precisa de conhecer o seu serviço é o próprio Deus. Amém? O problema de Marta não é que ela servia, porque a maneira como ela estava adorando e entregando era servindo. Ela estava lá, eu acredito que ela era uma boa cozinheira. Ela estava lá na cozinha, preparando tudo. Ela estava preparando tudo porque é o que ela podia entregar. Amém? Tem hora que a gente quer que todo mundo faça a mesma coisa. Não vai dar certo esse negócio, irmãos. Não vai ter jeito esse negócio. Olha, todo mundo vai ter que fazer comida igual Marta. Aí Maria fala assim: oh, mas eu não sei fazer comida igual Marta. Então eu não presto para Jesus. O problema de Marta, porque Marta se queixou de que Maria estava dobrada aos pés de Jesus. Jesus fala assim: ó, a parte dela não será tomada. Não preocupa com ela não. O coração de Marta, ao invés de se alegrar no que ela estava entregando a Jesus, ela estava preocupada que Maria estava se dobrando. Amém? Existia Lázaro que estava lá, desfrutando, assentado, dando os ouvidos a Jesus. Tinha Marta que estava ali, servindo. Servir é muito bom, irmãos. A Bíblia fala que o maior é quem? Se a gente praticasse isso, quão felizes seríamos. O maior é quem? O maior é o que? Mas a gente quer ser servido. A gente tinha que brigar para servir. É minha vez. Não, agora é minha vez. Deixa que eu faça. Não, irmãos, mas nós não.
Nós fingimos que não é com a gente. Você é aquele que serve? Glória a Deus pela sua vida. Você entrega o que você sabe fazer. A Bíblia fala que tinha um outro tipo de pessoa, que era Judas. O problema de Judas não é que ele era ladrão. Sabe o que foi o problema de Judas? Deixa Judas por depois. Tinha outro tipo de pessoa chamado Maria. Maria olhou e falou assim: opa. Na cultura judaica ela teria dificuldade de assentar na mesa, porque ela era mulher. Não é verdade? Ela não sabia fazer comida como Maria. O que ela foi fazer? O que eu tenho para entregar? O que eu tenho para dar? O que eu tenho de valor para entregar ao meu Jesus? Ela foi lá no quarto dela, pegou o que ela tinha de mais precioso. Os historiadores falam que normalmente as mulheres juntavam perfumes caros para servir de dote, né? Ou para ser o preparo para o casamento. Ela entendeu que era ser noiva do Cordeiro, né? Ela não tinha essa revelação, mas ela pegou o que ela tinha de melhor. Ela foi lá no quarto dela. Talvez ela pensou assim: meu Deus, eu não sei fazer comida igual Marta. O que eu posso entregar ao meu Jesus? Ela foi lá e pegou um vaso cheio de um perfume dos mais preciosos. O que ela faz? Ela chega em Jesus, ela derrama em Jesus. Irmãos, ela derramou tudo. Ela não guardou nada. Tem gente que é cautelosa, né? Ela fala assim: deixa eu entregar um pouquinho, outra parte eu deixo aqui, caso aconteça algum probleminha, eu vou deixar essa parte aqui. Ou às vezes a gente faz igual Ananias e Safira, né? Entra na fila de quem está dando tudo, mas guarda uma parte. E é fulminado na presença de Deus. Você sabe o que a gente faz com Jesus? A gente nunca guarda nada. A gente derrama tudo. Amém? Jesus falou assim: ó, minha filha, você está me preparando para o grande dia. A história dessa mulher ecoou durante gerações e gerações, e nós estamos falando sobre ela hoje, no Geração Viva. De alguém que não esperou receber, ela chegou já preocupada no que ela estaria entregando. Tem outro tipo de pessoa que é igual Judas. O problema de Judas não é que ele era ladrão, o problema dele é que ele era egoísta. Porque ele queria o dinheiro para ele mesmo. Irmãos, enquanto a gente for focado em nós mesmos, a gente não vai conseguir desfrutar de um ambiente onde Jesus está. A gente é cheio de coisinha na cabeça. A gente é cheio de argumento, cheio de coisa. Você sabia que quando a gente não está envolvido em algo, a gente sempre tem a tendência de rejeitar aquilo e de criticar? Sabia? Olha, Judas não estava nem assentado na mesa. Judas não estava nem lá no chão enxugando os pés de Jesus. E ele não estava nem servindo. Ele não estava envolvido. E quando a gente não se envolve, a gente sempre acha que tudo é demais. Eu não gosto muito quando grava pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo, porque quem não está no ambiente não entende. Não entende não.
Você já viu quando você vai falar do culto para alguém que não veio? Vai falar para a pessoa assim: como é que foi o culto? Poderoso. Você não tem como transmitir isso, irmão. Você pode pegar um DVD, um CD, ou ver uma pregação no YouTube da pessoa que você mais ama de escutar. O ambiente não é transmitido por vídeo. Não tem como transmitir aquilo. Você pode assim ter uma noção. Mas quando você está no ambiente, é diferente. É diferente. O problema de Judas é que ele estava ali, mas não estava ali. O coração dele estava nele mesmo. Ele não estava preocupado com o que ele iria entregar para Jesus. Ele estava preocupado com o que ele ia segurar para ele. Existem algumas pessoas que a grande preocupação é o que irá ser guardado para si mesmo, não o que vai ser entregue. Judas estava preocupado só com ele. E a Bíblia diz que Jesus sabia que ele iria traí-lo. Jesus sabia que ele pegava o dinheiro que era colocado no saco. Jesus sabia. Engraçado que Jesus deixou ele. Jesus até deu oportunidade para ele poder roubar mais. Você sabia que quando Deus quer provar os nossos corações, Ele não tira coisas, Ele acrescenta? Ele acrescenta. Aí o nosso coração manifesta. Que o tempo mais perigoso da vida não é o tempo da escassez. Porque o tempo da escassez você fala assim: é só Jesus, não é? A gente grita assim: é só Deus, não é? Quando está doente, desempregado. Quando a gente está doente, desempregado, a gente fala assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não é? Volta logo Cristo. A gente ora até desse jeito. Mas quando a gente está beleza, está indo bem, você está vivendo um tempo da visitação de Deus, um tempo de bondade. Sabe aqueles... Você está sendo agraciado por Deus. Você fala assim: que o céu venha para a terra. Não é assim que a gente faz? Meu Deus, eu acho que isso aqui é o Éden, é o paraíso que eu estou vivendo. Mas quando estreita o negócio, você fala assim: volta logo Jesus, acaba com a minha dor. Mas os tempos mais difíceis da nossa vida são os dias que a gente se inclina com mais facilidade. A gente se dobra fácil, né? Não precisa nem fazer força, a gente já se dobrou e já... Não precisa nem cortar cebola, que a lágrima já vem. Já chega. Só de ouvir Jesus a gente fala assim: tem misericórdia de mim. A grande queda de Davi foi quando o reino dele estava consolidado. 1 Samuel diz que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. E lá em Jerusalém, o que ele avistou? Uma linda mulher tomando banho nua. E o que ele pensa no seu coração? Vou possuí-la, mesmo ela sendo casada. E Davi chama aquela mulher ao palácio. E Davi arruma um monte de problema na vida. Porque era tempo dos reis irem para a guerra. Mas assim o reino já estava estabelecido. Irmãos, quando o Senhor te estabelecer em algo, quando você estiver experimentando assim de muita graça de Deus, de favor de Deus, não esqueça do seu Deus. Não esqueça dele não. Quando Israel entrou na terra prometida, o Senhor falou assim: ó, cuide para que o teu coração não se afaste de mim. Para que quando entrares numa terra em que vocês não plantaram, vocês não construíram, mas o Senhor os conduziu a ela, que o vosso coração não se esqueça do vosso Deus. Não se esqueça do seu Deus. Jesus deu oportunidade para Judas naquele dia. E Judas estava preocupado, sabe com o quê? Com o que ele ia ganhar. Ele estava preocupado. Ele virou para Jesus e falou assim: Jesus, foi escandaloso o que aquela mulher fez. Ele virou e falou: Jesus, isso aqui a gente pode assistir muitas famílias pobres.
E a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o coração de Judas, falou assim: os pobres sempre tereis ele convosco, mas a mim não. Jesus falou: o que essa mulher está fazendo é precioso demais. A pergunta é para nós, nessa noite, não é o que nós queremos receber de Jesus, mas é o que nós queremos entregar para Jesus. Esse é o nosso desafio de hoje. Não é o que nós queremos receber, é o que você está disposto a entregar. Jesus, certa feita, ele olhou para os seus discípulos e disse assim: porque qualquer um de vós que desejar ganhar a sua vida, o que você vai ter que fazer? Vai ter que perdê-la. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhará a sua vida. Entende que o Evangelho, ele fala mais de entregar do que de receber? O Evangelho fala mais de dar do que de receber. O Evangelho fala mais do que nós estamos entregando a Jesus do que Jesus está pronto para nos dar. Olha aqui Hebreus capítulo 11, abre aí comigo. Não preocupa não, porque uma geração viva, ela precisa de morrer primeiro, amém? É assim que funciona. Hebreus 11. Aleluia. Hebreus 11, 33. Os irmãos já acharam? Olha que maravilhoso. Diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram. Até aqui o negócio está bom demais, violento, né, irmão? Só vitória. Olha o que continua: alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões. É quando você entra na cova dos leões e os leões não te devoram. Amém? Maravilha. Porque Deus é Deus de livramento. Amém? Deus é Deus que livra mesmo. Deus é Deus que livra da fornalha. Deus é Deus que livra dos leões. Deus é Deus que dá livramento até sem você orar. O meu irmão, uma vez, a minha mãe começou a orar por ele, orando por ele. E aí ele começou a sentir dores no estômago. Minha mãe orando por ele. Aí meu irmão vai fazer endoscopia. Começa a fazer endoscopia, aí o médico fala assim: tem um negócio errado aqui. Tem uma úlcera no seu estômago, mas ela já está cicatrizada. Aí o médico perguntou: você tomou algum medicamento? Meu irmão nem sabia que ele tinha úlcera e que ela estava curada. E meu irmão nem orou por isso. Minha mãe estava orando por ele. Irmãos, tem livramentos que a gente recebe de Deus que a gente nem sabe. Sabe que tem hora que você fala assim: eu não vou nesse lugar. De repente dá vontade de não ir. De repente você esquece alguma coisa para trás e volta. Não, ninguém sabe cuidar de nós melhor do que Deus. Amém? Ninguém sabe livrar como Deus livra.
Ninguém. Nenhum pai, por mais zeloso que ele consegue livrar como Deus livra. Irmãos, a gente se alimenta, a gente não sabe nem o que faz bem para a nossa saúde, a gente só descobre depois. Não é verdade? A gente vai comendo um monte de coisa, depois fala assim, olha, isso te faz mal. Você nem sabia. A gente nem sabe nem se comer arroz faz bem para nós. Tem gente que se comer arroz faz mal. Tem gente que se comer feijão faz mal. Tem gente que se tomar leite faz mal. E ele nem sabe. Tem gente que tem diabetes e não sabe que tem diabetes. Você acredita nisso? E quem vai controlando essa glicose aí, meu irmão? É só Deus para controlar esse negócio. Ninguém livra como Deus livra. Eu quero te falar que Deus é poderoso para nos trazer livramentos extraordinários, tremendos, porque ninguém livra como Deus livra. Quem pode livrar como o Senhor? O salmista diz: quem? Ninguém é capaz de livrar como o Senhor. E o texto que nós estamos lendo, dos heróis da fé, fala que pela fé eles alcançaram promessas, tiveram livramentos. Verso 34, apagaram a força do fogo. Meu irmão, Isaías 43, se passares pelo fogo, ele não queimará em ti. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Diz mais o texto, verso 34. Escaparam do fio da espada. Tremendo. Você já ouviu algum testemunho da arma falhar? Eu já ouvi. Chique, né? Só Deus faz isso. Talvez tenha até gente aqui que um dia o tiro saiu pela culatra e você está aqui para a glória de Deus. Eu tenho um amigo que eu trabalhei com ele. Ele, há mais ou menos uns 8 a 7 anos atrás, ele sofreu um acidente de moto voltando da igreja. Ele ficou morto por 3 dias, não desligaram os aparelhos porque ele era muito novo. E esse rapaz, ele é como Lázaro, né? Ele voltou à vida. O primeiro nome que ele falou foi o meu. Quando ele acordou, a namorada dele me ligou. O Marlon está falando o seu nome aqui. Vai eu lá no hospital. Mas ele falou um monte de coisa, não entendi nada. Que ele estava voltando de coma. Não entendi nada do que ele falou. Ele falava tudo embolado. Mas beleza. E já passaram muitos anos. Esses dias eu estava conversando com ele. E ele contando umas dificuldades que ele está passando. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim: Marlon, por que... Eu falei com ele que eu ia contar. Eu falei assim: quando eu for pregar eu vou contar a sua história. Eu falei assim: por que Jesus te livrou da morte? Eu falei: sabe por quê, Marlon? Tem crente que morre de acidente. Ou não? Tem? Tem gente cheia do Espírito Santo que morre de acidente, que morre de enfermidade, que morre de doença. E eu perguntei assim: qual o propósito que Deus te livrou da morte? Ele olhou para mim e ficou calado. Ele toca percussão. Não é banda de pagode não, ele toca percussão na igreja, sabe? Eu perguntei: será que Deus te livrou da morte para você tocar percussão? Eu falei com ele assim: lá na nossa igreja nem percussão tem. Eu fui e falei com ele assim: vende a sua percussão para ver se o pessoal vai te chamar para churrasco. Eu falei assim, ele brincou para ele: me chama para o churrasco, porque no churrasco o pessoal quer tocar um violão, né?
E aí ele me chama para tocar o pandeiro e tocar a percussão. Fala assim, vende. Eu falei assim, Jesus te livrou da morte, não é para você tocar pandeiro não, irmão. Você é um milagre vivo andando na terra, cara. Você é igual Lázaro andando na terra. Você é uma ameaça para o incrédulo. Você é uma demonstração viva do poder de Deus, da glória de Deus. Eu falei, você precisa de contar a sua história para as pessoas. Conta a sua história para as pessoas. Meu irmão, você e eu, nós precisamos de contar o que Jesus fez na nossa vida. Amém? Você fala assim, eu não sei pregar. Conte o que Jesus fez. A Bíblia fala que Jesus curou um cego. Eles perguntaram para ele, quem te curou? Ele falou assim, eu não sei quem me curou não. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Depois ele descobriu que era Jesus. Conte a sua história para as pessoas do que Jesus fez na sua vida. Porque a sua história, ela serve para alguém. A história que você vive com Jesus, do que Jesus já fez na sua vida, é capaz de tocar a vida de alguém. Conte a sua história. Pastor, onde que eu vou contar a minha história? Aonde tiver gente. Onde tiver uma mesa, onde tiver pessoas, onde tiver alguém que te escute. Conte na fila do banco, porque ninguém sai da fila do banco. Não é verdade? Conte a sua história para as pessoas. A Bíblia fala que pela fé apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, e na batalha se esforçaram, e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Amém? Aqui é só vitória. Aqui é top, né? Aqui é só glória. Aqui é quando a gente brinca, essa aqui é para glorificar de pé. Mas chega uma outra parte do evangelho, irmãos. O cordeiro que é Jesus, ele tem que ser engolido inteiro, amém? A gente gosta só do pernil, né? Da parte boa. Mas olha só o que é que diz o texto. Verso de número 36. Outros experimentaram. O que é que diz a sua Bíblia? Escárnios. É um bullying violento, né? É um bullying hard. Um bullying nível lá nas alturas. Diz mais. Receberam também açoites. Deus é poderoso para te livrar do açoite, amém? Mas Deus também é Deus quando você toma açoite por Ele. Nós não vivemos essa realidade no Brasil, irmãos. Mas tem muitos irmãos pelo mundo afora, que eles sofrem açoites simplesmente por uma coisa, por amarem a Jesus, mais do que a sua própria vida. Sabe qual que é o defeito deles? Eles amam Jesus. E eles estão recebendo o quê? Açoites. Porque eles entendem que a recompensa deles não é aqui. Existe uma recompensa eterna. Não é aqui. Pela fé, irmãos, alguns receberam livramentos, mas pela fé alguns também sofreram açoites. Verso de número 36. Cadeias e prisões. Atos diz o seguinte, capítulo 12, que o irmão chamado Tiago, ele havia sido enforcado e morto. Os irmãos lembram desse texto? E Pedro recebeu o quê? Livramento.
Tiago foi morto por quem? Por amor a Jesus. Mas Pedro foi liberto. Irmãos, as portas foram abrindo igual porta de shopping, automática, assim, ó. Quando ele chegou do lado de fora, ele achou assim, estou sonhando. E não era sonho. Deus tinha libertado ele de lá. Mas Tiago foi morto, enforcado. Amém? Pela fé, nós podemos ser livres disso. Mas pela fé também nós podemos morrer nisso. Não é o que você vai ganhar. Amém? Amém, irmãos? É o que nós vamos entregar. É o que eu estou disposto a entregar ao Senhor. A Bíblia diz mais, olha, que pela fé, verso 37, diz assim: pela fé foram apedrejados. Quem já tomou pedrada aqui? O trem dói, cara. Eu costumo ler as escrituras e eu fico me imaginando tomando uma pedrada. Dói. Mas a Bíblia diz que alguns não tomaram uma pedrada, foram apedrejados. Outros foram, algumas versões assim, cerrados ao meio. Imagina aí, uma pessoa sendo cerrada. Por que a pessoa foi cerrada? Por Jesus. Se você entender que a sua vida se resume só nessa casquinha de dias aí de 80, 90, 100 anos, a nossa fé é muito limitada. O apóstolo Paulo fala assim, olha, se eu esperar no Senhor só nessa vida, que miserável que eu sou. Se a gente entender que a nossa vida ela acaba aqui, a gente não vai ter disposição de se entregar para Jesus. Mas se a gente entender que existe uma vida eterna com Deus, nós podemos dizer assim, eu fiz todas as coisas perda por amor a Jesus. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu considerei todas as coisas como lixo. Eu considerei todas as coisas como perda para poder ganhar a Cristo e eu ser achado nele. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Olha, ele diz assim, olha, morrer para mim, o que ele diz? Bom, a gente não procura a morte não, mas a gente não pode fugir dela não. Por amor a Jesus. A gente não sofre perseguição nenhuma, irmãos. Algumas pessoas sofrem em alguns lugares. Tem pessoas que no ambiente familiar, quando eles entregaram a vida para Jesus, sofreram muita coisa. Rejeições, afrontas. Tem pai e mãe que deserdaram a pessoa, não conversaram mais. Perdeu amigos. Mas não tem problema não. A Bíblia fala que a minha leve e momentânea tribulação vai produzir um peso eterno de glória. Irmãos, é passageiro. Tem data de validade. Vai passar. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus não passarão. É passageiro. Talvez você está dizendo assim, pastor, meu sofrimento é muito grande, a minha dor é muito grande. Meu irmão, vai passar. Vai passar. Quando você vê os céus abertos, tudo vai virar nada. Quando você e eu contemplarmos a glória de Jesus, nada é importante. Eu não sei você, irmãos, quando a gente se derrama na presença de Deus, a gente não lembra nem de conta. Você não lembra nem de problema. Na verdade, a gente não lembra de nada. Nada é precioso mais. Nada é importante.
Nada fica tão relevante assim. Aí a gente consegue até perdoar, não é? A gente vê que a afronta não foi tão grande assim. A gente começa até a liberar o coração da gente. O problema de Judas é que ele não discerniu a oportunidade que ele estava tendo. Ele preocupou só com ele. A questão não é o que eu vou receber, irmãos, é o que estou disposto a entregar.